Uma das coisas que diferencia a nossa humanidade atual para os povos antigos é que eles tinham muito mais conexão com o universo, com a existência em si. Como eu já falei aqui, no Antigo Egito não existia a palavra religião, porque para eles tudo era sagrado. E hoje eu estou aqui para falar sobre este livro, que fala sobre as leis herméticas, que são essas leis desenvolvidas por Hermes Trismegisto no Antigo Egito, com esse livro da Lúcia Helena Galvão. Esse vídeo já foi muito pedido aqui e realmente eu não sei como é que eu demorei tanto tempo para fazer um vídeo desse livro e sobre as leis herméticas, mas finalmente aqui estou eu. Hermes Trismegisto era considerado como se fosse um homem, meio deus da época, como se ele tivesse realmente uma inteligência avançada, uma evolução avançada sobre os conhecimentos do universo. Hermes Trismegisto significaria 3 vezes iniciado. Uma pessoa que estava no seu caminho de iniciação naquela época era uma pessoa que estava realmente descobrindo os segredos do universo, descobrindo a si mesmo, ou seja, ele estava desenvolvendo poderes. Ser um iniciado seria realmente você desenvolver novos poderes, novas inteligências. E esse nome significava 3 vezes iniciado, ou seja, era para representar a magnitude dele, né, diante da sociedade egípcia. Por muito e muito tempo, essas leis herméticas eram somente passadas dos sacerdotes para seus discípulos, digamos assim, só para quem estava entrando naquele trabalho de iniciação. Ele era considerado realmente um segredo místico, secreto, que não era para ser revelado para a massa, para todo o público, né, para toda a população, porque era considerado realmente algo que não poderia cair nas mãos de qualquer pessoa. Então eles mantinham esses conhecimentos somente através do boca a boca, para que desse jeito esse conhecimento se mantesse preservado e protegido. E mais tardiamente, na Europa, surgiu a Tábua de Esmeralda, que seria o quê? Os alquimistas que estudavam as leis herméticas secretamente, dizendo fazer a alquimia do chumbo em ouro. Eles diziam estar trabalhando com esses materiais pesados, né? Mas na verdade eles estavam estudando secretamente as leis universais que não eram bem vistas na época pela igreja, enfim. Esse estudo era considerado pagão e herege. Até existiu o surgimento da academia platônica, onde tinha muito interesse de todo esse conhecimento que era mal visto pela igreja. Então, esse livro, O Caibalion, ele é muito baseado nessa tábua de esmeralda, e realmente era uma tábua de esmeralda, onde foram gravadas essas leis herméticas, entendeu, gente? Nesta época. Uma das coisas que influenciou muito a criação dessas leis foi o Livro dos Mortos do Antigo Egito, que na verdade era uma coletânea de papiros que existem do Antigo Egito, onde continha tudo o que eles acreditavam sobre a morte, sobre a nossa passagem. E uma das simbologias que tinha nesses papiros era mostrando a pessoa pesando o coração do morto em uma balança e colocando uma pluma na outra. Se o coração fosse mais pesado que a pluma, significava que essa pessoa tinha sido apegada demais a coisas mundanas, ou seja, ele era uma pessoa pesada. Então, a morte para os egípcios, ela tinha que ser uma avaliação meio que do seu caráter, né, do seu nível espiritual. O objetivo deles, na verdade, era que você se tornasse essa pessoa que está fazendo a passagem com uma alma leve, né, com um coração mais leve do que a pluma. Então, era uma filosofia de vida deles, né, digamos assim. Era uma representação do que eles buscavam como objetivo de vida. Então era muito enraizada na cultura deles a ideia de físico, mental e espiritual, né? E também a simbologia como forma de linguagem e representação, coisa que se perdeu totalmente também hoje em dia. E na Europa, na época feudal, toda pessoa que tinha uma imagem mais bruxística, esotérica ou mago, eles falavam, esse aí veio do Egito.
porque o Egito tinha essa marca mesmo de misticismo, né? De buscar uma nova conexão com a existência. E aqui tem uma frase que eu acho muito legal, que é: imaginem uma civilização que projeta uma imagem de sabedoria e mistérios desse porte ao longo de milênios. No Cairo costuma-se dizer: o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Como eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? As pirâmides continuam sendo um mistério até hoje para nós. Tem uma parte muito legal do livro também que ela fala que a gente, ao invés de ser chamado de Homo sapiens, deveríamos ter sido chamados de homo religiosos, porque uma das diferenciações que notaram nos Homo sapiens foi que eles, desde aquela época, né, dos primórdios, a gente já teve vestígios de espiritualidade, de tentar entender a morte, de fazer uma cerimônia quando alguém morria, as pedrinhas, né, que eles perceberam que elas foram feitas de uma maneira para ser como se fosse um altar. Eu acho que até mesmo antes da linguagem, da fala, já existia vestígios de conexão espiritual do homem com o universo. E aí ela até recomenda um livro aqui, Filósofo Autodidata, e fala que ela considera que esse é o primeiro estágio importante para o ser humano, quando ele passa a perceber o sagrado na natureza. Que ele, homem, está aqui, pois percebe atributos divinos nele próprio. Pode-se ver a justiça da natureza dentro de nós, na natureza humana. Ou seja, é o que eu sempre falo, né? A gente enxergar toda essa divindade e que a gente faz parte de tudo isso. E agora está se falando muito desse overview effect, né? Que são dos astronautas que vão para fora da Terra e chegam lá, a conclusão que eles têm é que a gente vive uma vida aqui de mentira, porque eles veem aquela grandiosidade lá e veem essa magnitude, né, do universo, da natureza, essa coisa realmente tão divina, e veem que essas nossas preocupações, essas coisas que a gente vive aqui são uma coisa meio sem nexo. Todas essas mentiras, né, que a gente vive mergulhado, alienado, né, pelo sistema, eles percebem, né, eles voltam com essa visão diferenciada, amplificada, por esse efeito, né, de overview effect, de se distanciar da Terra e ter essa reflexão tão profunda. E tudo isso casa com o que a gente fala aqui no canal, com o que esse livro está dizendo, e a forma como os egípcios viviam. E para representar bem isso que eu estou falando, tem aquela frase de Sócrates, né, que é: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo e dos deuses, que era o lema do templo de Delfos, na Grécia, naquela época. Por quê? Você conhecendo a si mesmo, você vai conhecer os segredos do universo, você vai entender que você faz parte, né, de toda essa divindade. Este é um estágio filosófico em que a visão do sagrado nos dois mundos apoia-se no autoconhecimento. E o homem é visto como um microcosmo no macrocosmo, como dizia Platão. Os egípcios acreditavam que haviam alguns homens especiais, raros na história da humanidade, que poderiam ir além desse estágio, penetrando no que chamavam de iniciações. Então a gente teve, né, gente? Jesus, Buda, Platão, Hermes Trismegisto. Trataria-se do processo iniciático, onde a consciência da individualidade se encontra no lugar do todo. Ou seja, a pessoa se unifica, né, com o todo. E eu acho que assim ela recebe tanto insight, tanta informação, né, quando ela consegue se unificar, ela entra naquela frequência tão alta, ela recebe, né, muita sabedoria, muita informação, que outras pessoas, né, em outros níveis de frequência não conseguem acessar. O iniciado pode estar no mundo, mas se percebe como uma célula da divindade, como um dígito de Deus, e supera aquilo que, em tradições ligadas ao Tibete, se chama da heresia da separatividade. Isso que é heresia, né, gente? Achar que está todo mundo separado, que a gente não é divino. Depois de abandonarem a superficialidade, os seres buscam sua essência. Ou seja, em essência, somos um. Quando o homem tem certeza de que é uma célula de um ser muito maior, ocorre uma tremenda revolução na consciência, muito além do que o homem comum pode ver e é capaz de suportar.
Viver e evoluir nada mais seria do que se preparar para ver. Havia mosteiros onde se praticavam os sistemas iniciáticos, que ajudavam a acelerar a evolução humana. A única razão para a evolução deveria ser a fraternidade. Acredita-se que alguns homens que alcançavam esse grau chegavam de fato à sabedoria plena. Eram chamados mestres iniciados. E Hermes Trismegisto teria sido um desses. O Kybalion também tem outro nome que seria Corpus Hermeticum, que significaria um conjunto de textos, nesse caso se referindo aos textos herméticos que estavam contidos na Tábua de Esmeralda. Então agora começaremos com as leis, finalmente. Primeira lei, princípio do mentalismo, que significa que o todo é mente, o universo é mental. Essa lei se refere à ideia de que tudo antes de existir na forma materializada existiu primeiro na mente. Então não existe nada que nós não tenhamos primeiro pensado para depois trazermos aquilo à vida. Qualquer coisa, tudo que nós criamos aqui nessa humanidade foi antes pensado mentalmente. Para quem já ouviu falar sobre a teoria das ideias de Platão, tem esse mesmo fundamento, porque Platão foi um estudioso das leis herméticas. E não só com relação a nossas ideias, ao nosso mental, mas para o hermetismo, o universo, tudo, né? A energia, essa divindade é uma grande mente. E dali sai tudo, né? O universo, tudo que você conhece, como vivo e universal. Então, o todo é mental e nós também somos. Segunda lei, princípio da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo. O que está abaixo é como o que está acima. Ou seja, existe uma correspondência sobre tudo. Vocês já viram aquelas fotos, né, da nossa íris que parece uma nebulosa? As nossas veias que parecem as raízes de uma árvore. Então, eu acho que essa lei recorre muito, por exemplo, à geometria sagrada, né? Porque o universo ele é todo feito da mesma geometria, não existe nada diferente, tá tudo correspondido, digamos assim. As coisas parecem muito diferentes, mas na verdade não são, como se tudo tivesse realmente uma correlação. Essa coisa de a gente não estar separado, né? Somos todos uma mesma teia. Parece tudo diferente, parece que a gente está separado, mas está tudo correspondendo uma coisa à outra. E ela faz uma referência também do conceito platônico, do homem ser o microcosmo no macrocosmo, né? Porque é isso. Imagina que o universo é o nosso corpo, por exemplo. Cada microcélula que está compondo esse corpo faz parte desse corpo, né? Então, nós somos essas microcélulas dentro desse organismo imenso que é o universo. Terceira lei, princípio da vibração. Tudo está vibrando, não tem nada parado, tudo está em movimento. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa lei traz para a gente esse conceito de que, na verdade, o que você acha que está vendo não é o que você está vendo. Apesar da nossa consciência interpretar as luzes que chegam na nossa retina e a gente vê tudo isso aqui como matéria, na verdade, está tudo vibrando, é tudo energia, né? Como Einstein descobriu, os fótons. É tudo uma grande interpretação, né? Através da luz. Então, para mim, essa não existe melhor representação dessa lei de vibração para a gente trazer isso para a nossa vida com esse olhar, né? E você está olhando aqui, você pega, é sólido, mas, na verdade, o meu cérebro manda essa informação de que eu senti como sólido. É muito louco, gente. Mas essa é a realidade verdadeira, né? A mecânica quântica. E os egípcios já tinham descoberto isso, ó, desde aquela época. Tudo vibra, tudo tem uma frequência, tudo tem uma energia, né? E o que você está achando que está vendo não é verdadeiramente o que você está vendo. Quarta lei, princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são só uma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades.
todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então é aquela coisa, gente. O dia e a noite não são coisas diferentes, são polos opostos. O quente e o frio é a temperatura em polos opostos. O bem e o mal são uma energia em polos opostos. Então, eu representaria essa lei até como aquela frase do Platão, né? Não existe nada absoluto. Qualquer problema, qualquer mal, mostre-me a sua face luminosa. Então, você está naquela situação difícil pra caramba lá, achando que você está sendo punido, que é a pior coisa do mundo. Mas existe um polo oposto. Você pode começar a desvendar se você se perguntar qual é a face luminosa disso aqui. Então, o princípio da polaridade mostra que todas as coisas fazem parte de uma mesma natureza, porém elas estão apenas em graus diferentes. E isso aplicado na vida, gente, é mamão na roda. Quinta lei, princípio do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações, altos e baixos. A medida do movimento à direita, a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Ou seja, é aquela coisa que eu já falei para vocês aqui uma vez, que na verdade a evolução é você buscar cada vez mais neutralidade diante das coisas, né? Porque quando você acha que felicidade é você estar eufórico o tempo todo, vai amadurecendo, você vê que isso não tem muito sentido, né? Óbvio, temos momentos de felicidade, muitos, mas o normal dentro das leis universais é quanto mais você tá, né, nessa euforia, né, porque você foi tão lá em cima naquele momento, que a tendência depois é você voltar no mesmo grau para baixo. Vocês já viram o final de semana que você zoa doidado, bebe muito, meu Deus, eu fiz um monte de coisa na segunda, às vezes na terça, até na quarta você tá assim, né? Sua energia tá lá embaixo, porque tá obedecendo a lei do ritmo. Então, a evolução de qualquer coisa seria sempre buscar o quê? O caminho do meio. Você pegar um pêndulo assim, fazer para cá, quanto mais força você bater no pêndulo, ele vai vir para cá, mas ele vai vir para cá na mesma altura. Se você bater fraquinho, ele vai vir até aqui e ele vai voltar aqui na mesma altura. Então, a lei do ritmo na nossa vida quer dizer isso. Da mesma forma que o seu êxtase foi lá no topo, a tendência é ele voltar lá para baixo. E você pode extrapolar isso para muitas coisas na sua vida. Eu vejo até, por exemplo, sabe aquelas paixões que começam? Ai, porque a pessoa é perfeita e não sei o quê, aquela coisa de filme romântico. E aí passa uns 2 meses, a pessoa cai numa frustração, numa decepção tão grande, porque aquilo ali foi surreal demais, entendeu? Não é uma coisa saudável aquele nível. A sua expectativa, a sua idealização é tão alta que depois quando ela cai, o que era paixão virou ódio, né? Eu acho que a lei do ritmo representa muito a noção de excessos. Como diz aquele ditado bem clichê, tudo em excesso faz mal. Até água, até, sei lá, amor. Porque demais, né, você vai sufocar a pessoa. O ritmo diz o quê? Para você buscar o equilíbrio, a harmonia, de seguir pelo caminho do meio. Lei número 6, princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Essa lei se refere ao quê, gente? Aquele famoso ditado: se você plantar morangos, você vai colher morangos. Você não vai colher banana. Então, o que você está plantando? Existem leis que não tem como a gente fugir. Quais causas você está alimentando na sua vida, dentro de você? Quais sementes você está plantando para que você colha o que você realmente quer? Isso é a lei de causa e efeito. Não adianta a gente querer uma tal vida sem que as causas para esses resultados não estejam de acordo, não existam. É muito comum você ver pessoas sonhando com uma vida tal, com um relacionamento tal,
Você está sendo essa causa? Tudo isso que você está imaginando, querendo e achando um absurdo, acha que está sendo punido porque você não tem, porque você não ganha de presente. Você está plantando essas sementes para você colher o que você quer? A pessoa que você idealiza tanto, você já é essa pessoa que você idealiza no outro? Você já fez os ajustes, as mudanças nos seus hábitos para que você realmente colha esses resultados que você quer? Isso você também pode extrapolar para as coisas mais básicas que você imagina na sua vida. Tipo, uma pessoa que reclama que tem insônia todo dia, só que ela bebe café antes de dormir. Isso é muito comum, tá? Não achem que não é não, mas isso é comum. Como que você não quer ter insônia bebendo café antes de dormir? Entendeu? É um estimulante e a gente não tem como fugir disso. Existem coisas que são leis até químicas, físicas, tipo, não tem como você emagrecer se você continuar comendo muito carboidrato, muito açúcar todo dia. Tem coisas que a gente não tem como escapar. Se você, por exemplo, estiver querendo mudar a sua autoimagem, né? Agora eu me imagino como uma pessoa saudável, como uma pessoa magra. Não é que a vida vai fazer uma mágica em você e você vai virar outra pessoa. Não, essa mentalização faz você mudar os seus comportamentos. Você vai comer menos, você vai fazer mais exercício. Você vai mudar, só que você vai continuar respeitando as leis, né, que existem no universo. Mesma coisa é o dinheiro. Eu mentalizo que eu quero ser uma pessoa mais rica, mais próspera. Não é que vai cair uma sacola de dinheiro do seu lado. É que você vai se tornar essa pessoa que consegue produzir esse dinheiro. Então, lei de causa e efeito é muito sobre isso. Meio que sobre realidade, assim. Acorda pra vida, realidade, né? Você pode sim fazer toda a mudança que você quiser na sua vida, mas mal ou bem ela vai continuar respeitando as leis de causa e efeito que existem aqui nessa Terra, assim como a gravidade. Sétima e última lei, princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. E essa descrição meio que já falou por si só, gente. É realmente a ideia de que tudo existe o gênero feminino e o masculino. Inclusive, energia, né? Existe a energia feminina e a masculina. A energia, no caso, não significa a energia feminina de mulheres, não, tá, gente? A energia feminina também está nos homens. E nós, mulheres, também temos energia masculina. É aquela coisa do yin e o yang, né? Isso não tem nada a ver com sexualidade. A energia masculina é uma energia mais ativa. Então, tem muitas mulheres que têm bastante energia masculina. Eu me considero uma pessoa com bastante energia masculina e eu venho trabalhando mais a minha energia feminina em mim, que é a energia de ficar em paz, do receber. Quando eu era muito ansiosa, eu estava bastante na energia masculina. Agora, isso não quer dizer que um é bom e outro é ruim, não, tá, gente? Eu preciso das duas. Sem energia masculina, a gente não faz nada. Sem energia masculina, eu não estava sentando aqui para gravar esse vídeo. E sem a feminina, eu ia querer produzir o dia inteiro sem parar. Eu não ia pensar, não, agora eu preciso me acalmar, respirar, relaxar, descansar. Entenderam? A energia do sol, por exemplo, é masculina, né? De calor, luz, atividade, energia. A energia da lua é feminina, né? De emoções, de introspecção, hora de dormir. Então, é muito sobre natureza. Bom, e para concluir, gente, eu considero realmente esse livro aqui, assim, o livro de cabeceira, para gente ter como realmente um manual. Automaticamente, ele já faz parte da minha vida, assim, da forma que eu vejo o mundo, né? Ele colaborou muito para tudo que eu entendo hoje sobre vida, enfim, universo. É um grande legado aí que os egípcios deixaram pra gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro, né? Como que a gente pode estar vivenciando e aplicando essas leis na nossa vida. E apesar de não sermos ainda 3 vezes iniciado, né, como Hermes Trismegisto, nós somos alquimistas, né? Aprendizes dessa alquimia de transformar o nosso chumbo em ouro. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.